O professor Carlos, isso mostra a nossa, de repente, incompetência em ter dados tão importantes de forma tão vulnerável, vamos colocar assim, ou não? Quer dizer, cada vez mais esses ataques eles estão mais sofisticados, porque traz muita insegurança, né? A gente pensar que, por exemplo, sites do governo, a gente está no meio de uma pandemia nesse momento e o site do Ministério da Saúde ele está fora do ar desde de madrugada, né? Então, quer dizer, qual é a nossa confiança no sistema do governo brasileiro? Fabiola, esse ataque é muito grave. E ele é grave não só por nos pegar no momento de pandemia, mas por expor fragilidades na infraestrutura de segurança da informação do governo federal. E esse é um ponto simplesmente crucial, porque se por um lado o ministro da Saúde disse para que todos não precisam ficar preocupados porque nós temos esses dados e vamos fazer o backup, sim, mas o hacker também tem esses dados. Então, acho que é importante deixar claro isso, que um problema é a volta ao ar do site e do Conect SUS, que precisa ser feito da maneira mais célere possível. Mas existe um outro problema, que é o fato da disponibilidade de dados pessoais sensíveis envolvendo saúde, exames, vacinação, que passam a ser detidos por pessoas que podem comercializar esses dados, que podem explorar esses dados, sabe-se lá de qual maneira. Então, aqui nós temos, mais uma vez, um triste incidente de cibersegurança que expõe fragilidades no que diz respeito à proteção desses dados em nível governamental, e esse é um ponto muito importante, porque o Brasil acabou de aprovar uma Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor, que se aplica tanto a empresas como a governos, e nós vivemos esse processo de conscientização de questões ligadas à segurança da informação e da necessidade de se proteger dados. Agora, nós temos uma situação em que existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem competência para tratar desse tema, e que, da maneira como ela está estruturada hoje, ela nasceu ligada à Casa Civil da República. E aqui fica um ponto importante, porque espera-se que essa autoridade vá fiscalizar e sancionar as empresas que falharem no cumprimento das suas obrigações, que tiverem incidentes de segurança que forem alvo de vazamento de dados. Mas o que acontece quando isso se dá no nível governamental? Um questionamento importante aqui é saber se esse vazamento de dados, esse incidente de segurança, se ele será devidamente não apenas fiscalizado, mas se ele também vai ser alvo de sancionamento. E aqui a gente tem um ponto importante, em que existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que integra estruturalmente o governo e que precisará fiscalizar e, quiçá, sancionar o próprio governo. Então, esse é um desafio jurídico que nasce no dia de hoje e para o qual é preciso prestar muita atenção. Ô Carlos, eu não sei se eu pergunto isso para você ou para o Botelho, mas assim, o governo pode ser punido por isso? Justamente pela nossa lei da proteção de dados? Olha, deixa o Botelho entrar nos detalhes, mas só para muito rapidinho deixar aqui um recado, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica para empresas e para governo. Então, todo o sancionamento trazido na lei, que envolve advertência, multa, isso pode ser aplicado tanto ao setor privado como ao setor público, olhando aqui pela perspectiva específica da Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso, né, o Botelho, porque a gente não sabe as consequências, se eles vão conseguir corrigir isso não, mas de repente o governo pode ser punido, uma ação judicial contra o governo? Sim, sim. O governo pode ser punido por ser uma legislação nova, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação extremamente nova, a gente não tem uma história jurisprudencial para dizer que tipo de punição ele pode estar sujeito, mas há previsões, sim, de punição, como bem disse o Carlos, tanto do ente público, quanto de empresas privadas, quanto de pessoas físicas que infringirem os dispositivos da lei. Queria agradecer a participação aqui do professor Carlos, ele tem outros compromissos aqui também, mas já super ajudou a gente a entender. Muito obrigada, viu, professor? Até a próxima. Obrigado, Fabiola. Até a próxima.